você não vai conseguir orar com sono. A oração exige um estado de foco, de atividade mental. Você precisa estar em plena ação, ou seja, as suas faculdades mentais precisam estar ativas, em pleno funcionamento, de modo você a ser cauteloso com as palavras que você vai proferir, com as palavras que você vai falar diante de Deus, com aquilo que você vai pedir em oração, porque você está focado, você está atento. Paulo aqui tem em mente um tipo de alerta, quando ele fala de oração vigilante, um tipo de alerta no sentido amplo da palavra. De modo que nós precisamos estar alerta com as necessidades específicas que nós vamos pedir. Nós estamos orando e nós estamos vigilantes. O que eu estou pedindo? Pelo que eu estou orando? O que eu estou a falar? Porque quando você ora distraído, você fala à toa. Você pode até pecar. Então, vigilância tem a ver... A vigilância precisa de um estado mental de clareza. Você precisa estar claro. Cada palavra que você profere na oração, o teu discurso durante a oração, ele é todo intencional, ele é todo consciente. Cada versículo bíblico que você trouxer, é claro que Paulo também diz que nós não sabemos como orar. Então você vai ter aí o auxílio do Espírito Santo e você vai ter, claro, em cada palavra, cada versículo bíblico, cada texto, você vai orando tudo de forma consciente. E com essa ajuda do Espírito Santo você vai ser elevado e você vai ir em cada vez níveis maiores na profundidade da oração. Mas ela exige foco, ela exige clareza. Então, essa palavra vigilante, irmãos, no mundo antigo, também tem outras palavras como sentinela, atalaia, nós vamos encontrar isso nas escrituras. Ele era alguém que ficava no ponto mais alto da cidade, geralmente numa torre, e ele era como se fossem os olhos da cidade. Ele tinha o trabalho de vigiar a cidade para poder informar se está a vir inimigo, para que eles não fossem pegos de surpresa. Ok? Eles só precisavam ter duas informações. Quem eram os inimigos, quem eram os amigos. Com essa informação, eles faziam o trabalho deles. Então, esse foi o último conselho do mestre para os discípulos. Quando os discípulos estavam aí todos a sonegar, Cristo chamou os discípulos, lá vem aqui, orem comigo. E os discípulos estão com sono. E Cristo lhes encontra a dormir, Cristo lhes fala vigiai e orai. Porque a carne, ele diz vigiai e orai para que não entresse em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiem e orem. Cristo Jesus aconselha o último conselho para os discípulos. Em Lucas 21, 36, nós não lemos tudo. Ele ainda tem uma parte que Cristo também fala para... Essa porção só está em Lucas. Ele diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Estar vigilante sobre todas as coisas que vão proceder, para que você esteja em pé diante do Filho do Homem. Terão dois grupos aí. Tem uns mesmo que o grupo que ficará de pé é aquele grupo, a ideia que ele está passando, uma ideia de permanência, de firmeza. Em pé está a transmitir a ideia de que nós estamos aguardando por ele. Mas os que, obviamente, cairão e se dobrarão, são aqueles que não estavam esperando por ele. Paulo aqui diz, Paulo quando diz perseverai na oração, vigiando com ações de graça, ele está a falar sobre um aspecto em que nós precisamos estar atento. Você ora atento. Você ora vigilante. Você não ora só para poder cumprir a tua rotina de oração. Paulo quer transmitir aos irmãos de Colossos que a oração deles deve ser feita com foco, com atenção, com cuidado, com cautela, com um estado mental de clareza. Sobre vigilância, atento. Aqui nesse texto, Paulo ele não fala sobre o que especificamente estar atento, mas no ensino de Jesus, Jesus Cristo alerta sobre o que nós devemos estar atentos. Nesse Lucas 21, nós vamos ver no versículo 34, Jesus a falar sobre isso. Não sei se esse versículo 34, Jesus fala assim: acautelai-vos por vós mesmos. O aspecto da vigilância que nós precisamos estar atentos, quando Paulo diz, perseverai na oração, vigilantes, com vigilância. Paulo diz, ou seja, Cristo diz, acautelai-vos por vós mesmos. Para quê? Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente,
como um laço, pois há de sobrevir por todos os homens que vivem sobre a face da terra. Que Jesus está falando, fiquem atentos, perseverem na oração, fiquem atentos. Para quê? Para que vocês não fiquem sobrecarregados com as preocupações desse mundo. Não fiquem sobrecarregados de pecado. Não fiquem sobrecarregados com os prazeres dessa terra. Por quê? Porque nós estamos no aguardo. Ok? Cristo Jesus, depois de dizer, ele diz que aquele grande dia, obviamente está falando do grande dia, do último dia, do dia do juízo. Cristo está falando que esse dia vai vir sobre todos, ninguém vai escapar. Hoje em dia, alguns escapam da pobreza, alguns escapam da morte, não, porque todo mundo algum dia vai morrer. Alguns escapam da pobreza, alguns escapam da fome, alguns escapam de situações difíceis. Mas esse grande dia, ninguém vai escapar. Então não importa se hoje em dia nós temos pobres e ricos, poderosos e fracos, doentes e pessoas saudáveis. Esse grande dia, ninguém vai escapar. E Cristo Jesus está a falar sobre estar atentos. Porque isso vai acontecer. Estar atentos, vigilantes, para que esse dia não venha como uma armadilha para você. Para que esse dia não venha como um laço para você. Então por isso ele diz, vigiai a todo tempo. Apelar à perseverança. E como ele diz para vigiar, ele diz, orando para que possais escapar de todas essas coisas. Escapar de quê? Escapar da sobrecarga, das consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Escapar da lascívia, escapar da fornicação, escapar de todos os tipos de perversidades que tem nesse mundo. Porque esse mundo está na decadência. Então Cristo está dizendo, se vocês querem escapar desses problemas, querem escapar dessa iniquidade, desses pecados, fazem que orem em todo o tempo. Porque para quê? E depois ele diz, para quando o Filho do Homem vir, vocês fiquem que? Em pé. Porque aquele que está vigilante, ele não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. E nós estamos vigilantes a respeito de quê, irmãos? Como eu disse, Paulo não falou sobre o que é estar vigilante. A vigilância é em nós mesmos. Sobre nossa natureza. Sobre nossa pecaminosidade. Por que nós temos que estar preparados? Por que nós temos que vigiar a nós mesmos? Porque, irmãos, nós não estamos aqui para ter boa vida, enriquecer, desfrutar, comer do bem e do melhor, construir impérios, construir empresas. Nós não estamos aqui para isso. Cristo disse, eu vou, mas eu voltarei. Nós estamos em um estado de espera. Nós estamos no aguardo do reino que é nosso, de onde nós fazemos parte. Então, quando Cristo diz aqui, vigiai, é porque nós estamos à espera desse dia. Então está a dizer, fique atento. Fique atento. Como eu gosto de dizer, nós temos um encontro marcado. Você tem um encontro marcado. E você precisa se preparar para esse encontro. E como é que você se prepara para esse encontro? Você se prepara por meio da santificação. Você se santifica. E como se santifica, Paulo está a dizer aqui, ou Cristo está a dizer, em todo o tempo orando, para escaparem daqueles pecados, daquelas imundícias. A vigilância sobre isso. Quando Paulo diz, perseverai na oração com vigilância. Vigiar o quê? Porque nós estamos aguardando Cristo voltar. E nesse aguardo nós nos privamos das concupiscências da carne, da soberba da vida, das concupiscências dos olhos. Nós nos protegemos, nos guardamos. Paulo está a advertir isso aos irmãos de Colossos. Estejam vigilantes. Não se deixem contaminar por esse mundo, porque vocês estão a esperar o grande dia, para que esse grande dia não venha de surpresa para vocês. Não seja uma armadilha do tipo, o Senhor chegou. Que nem aquele servo insensato, que ele sabe, que ele diz, o meu servo, o meu chefe vai demorar. O meu senhor vai demorar, então o que eu faço? Eu chuto os empregados, faço minha festa na sala, como, bebo, desarrumo a casa, porque o meu chefe, o meu senhor vai demorar. Só que o senhor vem sem lhe avisar, ele encontra nessa situação. E ele recebe punição por isso. Nós corremos o risco de cair nessa situação. Nós corremos o risco de cair nessa situação sempre. Por isso Paulo está a dizer para eles, sede vigilante em oração. E depois Paulo diz, com gratidão.
com ações de graça. Paulo, depois de falar da disposição mental, que a nossa mente consciente, que a nossa mente tem que ter consciente é o seguinte: Cristo vai voltar. Esse é um dos ensinos que parece ser uma coisa que está a desaparecer da vida dos cristãos. Nós estamos a ficar muito confortáveis com o mundo. Estamos a ficar muito bem com o mundo. Por isso nós estamos planejando o futuro cada vez muito mais confortáveis. Estamos tendo sonhos cada vez maiores e nada relacionados com Cristo Jesus. E nós estamos esquecendo que Cristo Jesus está às portas. Que a qualquer instante ele virá. Que aquele dia virá como um ladrão. É ele dizendo. Cristo Jesus virá como um ladrão na noite. Ele não vai vir com placas. Ele não vai ligar e dizer: olha, estou a vir. E o assustador sobre isso, irmãos, é que Cristo Jesus diz para os discípulos: nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem, senão o Pai, sabe desse dia. Nem Cristo Jesus sabe desse dia. Mas ele virá. Ele virá. E esse ensino está a desaparecer dos púlpitos. Está a desaparecer da vida dos cristãos. Mesmo entre os reformados, bíblicos, dedicados, está a desaparecer. Porque você dá conta disso não pelas palavras. Você dá conta pela prática. Pelo modo de viver. Então, a vigilância, o estado mental é esse. Cristo virá. Então, eu preciso me preparar. Como? Me santificando. Como? Me dedicando à oração. Constante, perseverante. Paulo depois diz com ações de graça. Paulo, depois de falar da disposição mental, ele está falando da disposição do coração. Paulo chama a atenção a uma vida de oração perseverante, na vigilância, com um estado do coração grato. Oração perseverante com um estado mental. É um estado mental de alerta, vigilante em relação a nós. Por quê? Porque nós somos carne. Que está dizendo: olha, se vigiar e orar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A qualquer momento você cai, a qualquer momento você cede. Então, sede vigilante, porque você pode cair em tentação. Então, vigilância, atento. Atento à nossa carne, atento à nossa fraqueza, porque nós podemos cair a qualquer instante. Para que nós não cedamos ao estilo de vida do mundo. Cristo está às portas, irmãos. Cristo está às portas. Então, o conselho é: fiquem atentos. Não durmam. Não se distraiam em nenhum instante. Remir bem o tempo, como Paulo diz, porque os dias são maus. Os dias estão ou tendem a piorar. Nós não estamos a caminhar para uma era dourada. Não estamos a caminhar para uma era onde os princípios, os ideais de Cristo vão ser cada vez mais deturpados. Onde será cada vez mais difícil para um cristão assumir ser cristão publicamente. Porque os seus ideais serão retrógrados, os seus ideais serão ultrapassados, os seus ideais serão atrasados demais, banais demais, rigorosos demais. Nós estamos a caminhar para esse tempo. E isso não vai acontecer só lá com os descrentes. Nós vamos ver isso, nós já temos visto. Igrejas, supostos crentes, acharem alguns princípios de Cristo exagerados demais e tentando readaptá-los ou adaptá-los. Então Paulo diz, com gratidão, estado mental de alerta, mas também com um coração grato. Por quê, irmãos? Não é a primeira vez que Paulo fala sobre gratidão aqui em Colossos. Paulo cita pelo menos umas 7 vezes a palavra gratidão, ou chama pelo menos os irmãos a gratidão pelo menos 7 vezes nessa carta. Paulo, no capítulo 1, do versículo 3, de Colossenses, ele diz: damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Depois, ele faz uma belíssima oração, onde ele deseja que na medida que eles forem fortalecidos com o poder e toda a perseverança e longanimidade, com alegria, eles sejam gratos. Na medida que são fortalecidos, eles sejam gratos. E, no capítulo 2, versículo 7, Paulo faz o que? Paulo espera aqui. Eles, ao receberem Cristo Jesus, eles têm que crescer em ações de graça, por terem recebido Cristo. No versículo 15, 16, 17 do capítulo 3, Paulo agora mostra como a gratidão é um denominador comum na vida de todo cristão que tem as seguintes virtudes, ou que cultiva as seguintes virtudes: paz de Cristo como árbitro do seu coração e seus relacionamentos com os santos,
ele tem em sua vida a habitação das palavras de Cristo e ele vive em nome de Cristo. Essa pessoa, ele tem a gratidão como seu denominador comum, como a marca da sua vida. E agora Paulo novamente aqui, quando apela aos irmãos de Colossos, a perseverança na oração, ele está a dizer, sede vigilante com gratidão. Sede vigilante com gratidão. Ou seja, a gratidão deve ser o estado normal do coração do homem que ressuscitou em Cristo Jesus. Não importa as tuas situações, não importam as tuas circunstâncias. Você é grato. Nós já falamos aqui sobre gratidão há 2 domingos ou um domingo atrás. A gratidão, irmãos, quando uma pessoa é grata, a pessoa grata é aquela que percebeu o valor do bem que ela recebeu. E movido por essa percepção, pelo benefício do bem que ele recebeu, ele é constrangido a responder. Ele responde, porque ele recebeu um bem, percebeu o bem recebido, e ele é constrangido por sentimentos dentro de si a responder de forma proporcional a esse bem que ele recebeu. E geralmente não é a mesma coisa, mas é algo que corresponde ao bem que ele recebeu. Gratidão é resposta. Mas por quê? Nós respondemos pelo quê? Por que Paulo está a dizer ser de gratos? Especialmente ser gratos por quê, irmãos? Porque ser vigilante não é fácil. Não é fácil o trabalho de vigilante. Um cara que fica na torre a controlar se estava o inimigo ou não. Enquanto todo mundo está a dormir, a cochilar, ele é o cara que está de noite acordado. No frio, de noite. Vigilância é assim. Enquanto todo mundo lá fora está desfrutando dos prazeres da vida, comendo, bebendo, fumando, fornicando, festa atrás de festas, desfrutando de todas as delícias da terra, do mundo, você se mantém vigilante. E isso não é fácil. E isso não é cor-de-rosa. Isso não é algo que você vai gostar o tempo todo, vai ser divertido. Não, não é divertido. É claro que nós experimentamos um prazer que vem do Espírito de Deus, que é consequência do novo nascimento. Mas nem sempre será fácil, porque nós somos carne. Cristo disse, a carne é fraca. E pela carne ser fraca, às vezes, ele vai olhar para o mundo e vem uma tristeza, vê ali poxa, o fulano tem o sucesso dos ímpios, né? Salmos a falar. O sucesso dos ímpios. Mas agradecer pelo quê? Agradecer pela presença de Deus. Agradecer pela provisão de Deus. Tem um cenário muito interessante em Atos 27 e 35. Eu vou precisar ler esse cenário muito engraçado. Não é engraçado, é magnífico. É engraçado, divertido, é motivador, é esplêndido, é arrebatador. É muita coisa esse cenário. Atos 27 e 35. Vamos começar do 34. Ele diz assim, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Paulo. Você não está entendendo por que eu estou dizendo que esse texto é magnífico. Essa é a situação em que Paulo estava a ser carregado para ser preso em Roma. Tinha acontecido um naufrágio aqui. Estava numa situação delicada, numa situação triste, decadente, onde as esperanças provavelmente já estavam para morrer. Triste. Mas Paulo, naquela situação decadente, numa situação onde ele está a ser preso por esses homens que ele está a divertir a ficarem calmos, ele pega do pão, ele ora, parte e agradece ao Pai, na frente de todo mundo. O que eu estou a dizer é o quê? Que esse aspecto que Paulo nos chama aqui a atenção é sobre nós sermos gratos. Apesar da labuta que a fé exige, apesar do quão difícil será ser cristão, e será difícil nesse mundo pecaminoso,